E aí, olhando para a tabela de ramificação, vocês vão ver que a gente vai passar os 3 primeiros anos na história nacional, estudando ali, vai dar 2 séculos a cada ano, mais ou menos, até o nosso próprio século, o século XXI. E essa divisão dos séculos, para alguns anos, ela casa, por exemplo, nesse ano que nós estamos no 3º ano, nós temos um século para cada termo, porque nós tínhamos 3 séculos para ver, o século XIX, XX e XXI. Então, cada termo, cada trimestre, a gente está estudando um século. Então, você pode dividir aí dentro do seu planejamento como você achar melhor essas ramificações também. A partir do 4º ano, então, entra a história do país vizinho. E aí, da mesma forma, a gente vai começar o ensino da história do país vizinho com uma época heróica, com contos heróicos da formação daquele país. E por que é importante que a gente tire esse tempo com contos heróicos, né? Tanto no começo da história da nação, no começo de inserir outra história, né, que está um pouquinho mais abstrato para a criança, digamos assim, do que a história nacional aqui, porque a história ela vai se tornando viva, como nós falamos no último episódio. A história, no método da Charlotte, faz com que a criança se conecte com as pessoas, né? Não só com as datas, com o fato em si, mas com as pessoas que viveram naquela época. Então, gastar tempo com esse imaginário faz com que as crianças se apaixonem pela lição de história e queiram descobrir mais, e queiram saber o que aconteceu no ano seguinte. Se era assim, como que chegou hoje, né? Minha filha, já no começo, quando a gente começou as lições de história, os fatos heróicos e tudo mais, ela ficava pensando, mas então como que surgiram as cidades do Brasil? Ela ficava assim, então como que chegaram aqui no Paraná, mamãe, se eles começaram lá pela Bahia, né? E ela tinha todas, e eu não respondia para ela, eu falava, nós vamos estudar, né? Você vai descobrir, deixar que a história sempre seja uma página de descoberta, a ser aberta pela criança, é algo sensacional que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa nas lições de história. Elas são lições muito, muito vivas mesmo. Então, 4º ano, a gente inseriu essa ramificação da história do país vizinho. No 5º ano, a gente vai inserir outra ramificação, que é a história antiga, que aí, então, é a história que veio bem antes, né? Como a Mari falou, que ela não vai caminhar junto com os períodos depois da história do país vizinho da história nacional, porque ela antecede muito eles. Então, a gente vai começar com o Antigo Oriente, o Egito Antigo, depois a Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média, e depois a gente completa esse ciclo, mas vocês vão ver, a gente deixou para vocês bem descrito ali na tabela como que eles funcionam. E a gente vai estudar 3 vezes ao longo do ciclo essa história antiga. Então, você vai passar pela história antiga 3 vezes. Na primeira vez, na segunda vez, você passa por toda a história antiga em 2 anos. Na última vez, você vai ficar 4 anos na história antiga, estudando, né, período por período, se aprofundando. A criança entra realmente de uma forma bem mais densa na história. E eu estou cheia de expectativa, porque eu amo história e amo aprender história também. Cheia de expectativa para quando chegar lá. Fala aí, Mari. Eu estava pensando aqui, talvez algumas de vocês que estão nos escutando pensem, meu Deus, é muita coisa para estudar. Pensa assim, né? Imagine um plano geral, onde a gente vai começar, aquele início é a criança conhecendo, dando aquele aperto de mão, como a Janice falou, a gente está trabalhando o imaginário através desses contos, e a gente não está indo data por data, pessoa por pessoa, a gente está indo sobre eventos e algumas pessoas que marcaram aquele século que você julga importante o seu filho saber. E a gente vai ter tempo, como a gente falou, a gente vai gastar bastante tempo na história ao longo dos anos. Então, a história proposta pela Charlotte começa com contos e depois que a gente segue, né, os períodos históricos, a gente vai estar dando uma visão geral. Conforme a criança for caminhando, e a gente vai entrar nisso daqui um pouco, né, nos níveis, série por série, aí a história vai afunilando, a gente vai cobrir um período de tempo, mas a gente vai estar
como é que se diz, vai estar com livros que vai estar contando mais a fundo certos eventos, certos detalhes que marcaram, né, a história do país que a gente está estudando, ou da nação vizinha, né? E o país vizinho, a Charlotte, ela britânica, para eles era a França, porque a França foi o país que causou mais influência na história da Inglaterra. Por isso que a nossa sugestão é Portugal. Não tem problema estudar um país vizinho, que né, geograficamente vizinho, mas pensa assim, qual a nação que causou mais impacto na história do Brasil. Então, o início é aquele aperto de mão que a criança está dando, lá para o fim vai ser aquela intimidade, né? Vão ser super amigos. E se você está transicionando uma criança mais velha para o método da Charlotte Mason, eu acredito que a nossa sugestão, né, Janice, é olhar o que a criança já estudou. E a partir dali, ver o plano proposto pela Charlotte. Se ficou alguma coisa para trás, volta um pouco, né? Porque para mim, na minha opinião, tudo é ganho. Mas uma criança mais velha talvez já tenha um certo entendimento e você possa usar livros que aprofundem mais esses períodos históricos. Então, uma criança mais velha pode pegar um pouco, passa um termo, de repente, estudando ali aquela parte mais inicial, passa um trimestre ou 2, e aí ver se ela está pronta para passar para a fase, né, para o período histórico, ou se aprofundar com aquilo que é sugerido, né, o período histórico sugerido para aquela série. Mas, de novo, tu tens a liberdade de confeccionar o plano de estudo de acordo com a necessidade da sua criança. Se você ainda não sabe o que são níveis, quando a gente está falando aqui nível, às vezes a gente escapa um formulário ainda, a gente tem um link na página de recursos escolares da nossa comunidade, a gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio, falando do que são esses formulários, esses níveis, né? Como que a Charlotte divide, mas são níveis em que cada nível vai ter cerca de 3 ou 2 anos, alguns níveis vão ter um ano só. Mas vamos começar lá. Você tem que clicar ali, ler, para entender o que são níveis, mas nós vamos usar essa linguagem aqui, tá? Nível 1, do 1º ao 3º ano. Como a gente falou, o nível que a gente mais falou até agora foi o nível 1, então eu vou passar por ele bem rápido para a gente conseguir chegar nos outros níveis. Ele vai do 1º ao 3º ano. E é essa época de descoberta, de dar as mãos, de se apresentar com a história, de criar esse vínculo com as pessoas. E você vai ver ali na tabela de ramificação, então, que do 1º ao 3º ano a gente vai completar um ciclo de história, indo dessa parte dos contos até o nosso século, até o século XXI. Então, em 3 anos, a gente vai passar por toda essa parte da história, da descoberta da nação, pelo período, né, mais heróico, até o século XXI. Você pode distribuir isso dentro da sua tabela como você achar melhor, que nem a Mari falou, né? Analise a sua criança, se você está fazendo uma transição, se você está começando, mas você tem a sugestão ali desse caminho que a gente está propondo para vocês. Então, a gente vai começar com os contos heróicos. Dentro disso, a gente também pode inserir biografias. Se você lê o livro Educação no Lar, a Charlotte ela vai falar muito do ensino da história a partir de pessoas que viveram naquela época. Então, a partir de contos, crônicas escritas por pessoas que viveram ou que remetem àquele tempo. Então, a gente tem uma série de livros que são contos narrativos, que são vivos, que vão falar dessa história. E a gente vai ter um episódio trazendo essas indicações de livros, porque nesse não vai dar tempo da gente indicar. Mas biografias também, você pode escolher uma pessoa específica daquele período histórico e ler biografia com a criança, ler crônicas. Uma coisa que eu inseri aqui com a Manu, nesses períodos históricos, foram as cartas. Então, na época do descobrimento, nós lemos a carta de Pero Vaz de Caminha, depois nós lemos as cartas dos jesuítas também, nós lemos as cartas do Hans Staden, que é muito legal a história dele, ele naufragou algumas vezes e veio parar no Brasil, tem uma história com os indígenas, e durante essas cartas, ele conta como Deus, né, foi bondoso com ele, permitindo que a vida dele fosse poupada para ele narrar, então, ao rei
tudo que tinha lhe sucedido durante esse naufrágio aqui no Brasil. Depois ele volta para o Brasil de novo, né? E, enfim, é uma história muito legal. E a gente leu também essas cartas dele, alguém que viveu ali na época. É claro, você pode filtrar as cartas, você pode ler, selecionar trechos das cartas, mas é sempre muito interessante. A minha filha ama ler as cartas dos jesuítas, por exemplo, porque eles estão contando, nas cartas a pessoa não está preocupada com o fato histórico, ela está vivendo aquilo, né? Então ela não está preocupada em narrar um fato histórico, ela está preocupada em narrar o que ela está vivendo, então ela vai descrever a beleza, a exuberância da natureza, vai descrever as pessoas, como eles eram, qual era essa diferença, esse choque cultural, vai trazer esse comentário, essa realidade pela ótica de uma pessoa, de pessoa para pessoa, né? Então, insira, se você ainda não teve contato com isso, pense em inserir, comece a pesquisar, tendo essa tabela, por isso que a gente falou, tendo a tabela das ramificações, o seu trabalho fica mais fácil, porque aí você já tem um período. Tendo o período, você consegue pesquisar, ok, o que aconteceu naquele período, quem que marcou aquele período, e você pode selecionar as biografias, as cartas, que material que você vai usar, sabendo o período que vocês estão passando. Então, tem mais orientações que eram dadas, né, pela Charlotte para essa idade, dos 6 aos 9 anos, no volume 6 da série Educação no Lar, que aí eram lidas, né, originalmente, as crianças que estudavam nas escolas, no método da Charlotte, 40 páginas por termo, de leitura consecutiva. E como que funciona sempre a lição de história? É leitura e narração. Leitura e narração, né? É a lição viva. Então, você não precisa ficar se preocupando em imprimir apostilas, em fazer questionário para a criança marcar. Não, leitura e narração. É claro, são 40 páginas por trimestre, então você tem 3 meses para ler 40 páginas. Você pode ler devagar, você não precisa ter pressa em cumprir um conteúdo. Você vai ver o quanto que a sua criança está pronta para avançar naquele conteúdo ou não, né? Quanto também tem que ser realista com quanto que a sua criança consegue manter a atenção ali durante a leitura. Se você vai ler uma página por lição, ou se você precisa ler um parágrafo e ela narrar um parágrafo, né? Ou se você vai ler uma página e ela narrar uma página, a gente já tem um episódio só sobre narração aqui, para você entender bem como que funciona essa questão das lições com a leitura e a narração. Escute esse episódio para você ter uma clareza de como que funciona. Um volume bem escrito, pertinente, bem ilustrado, se vocês acharem. Eu tenho alguns livros aqui, num outro episódio eu posso indicar para vocês, que eu uso só para ilustrações, porque esses outros livros que eu falei, eles não têm tantas ilustrações, então eu tenho livros que eles não são vivos, mas que as ilustrações são vivas do período histórico. Então a gente usa esses livros para ilustrar aquele período. Então ela está lendo um outro livro, aí a gente vai pesquisar um outro livro, que são livros maiores, que são os grandes personagens da nossa história e grandes personagens da história internacional, da história universal, e ela vai pesquisar ali as imagens e ver. Ele é um livro que não tem uma linguagem viva, mas ela vai ver as imagens, às vezes ela gosta de dar uma lida também depois. Essa questão é muito importante. O professor raramente fala e nunca interrompe enquanto a criança narra, né? Por quê? Nós precisamos saber que a criança está lidando com o conteúdo. Parte do método da Charlotte, entendendo que a criança é uma pessoa, é entender que ela tem capacidades para lidar, para assimilar, para digerir aquele próprio conteúdo. Então, você não vai ficar explicando lá, né, que nas caravelas, né, Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil no ano de 1500 e tarará, tarará, tarará. Você não vai ficar explicando para a criança, você vai ter um bom livro que ela vai ler, vai lidar com aquele conteúdo e vai contar de volta para você. Você não vai ficar falando. Então, lembra disso. O professor raramente fala e não interrompe a narração. Deixe a sua criança narrar livremente. Agora vamos para ferramentas, né? A gente falou que não tem apostila, não tem o que marcar, mas a gente tem ferramentas de história, né, Mari? Uma dessas
Você quer falar um pouquinho dessas ferramentas? Já falei demais por aqui. Imagina, sempre é bom ouvir, mas sim, como tu falou, essas ferramentas de história, elas servem para ajudar a criança nesse fluxo de história que a gente está falando, né? Que começa na época dos heróis, da época heróica, descobrimento, e que vai seguindo até a história atual, né? Então, um dos principais objetivos, como a Janice falou, como nós já falamos no episódio passado de história, que a história é o pivô, né, do currículo, ela permite que a criança veja o fluxo da história e pense nela mesma como parte desse fluxo, né? Nós até falamos uma citação que está no livro Nossos Corpos, Nossas Almas, que é o 4º volume da série Educação no Lar, que fala uma vez que o intelecto nos admite nos reinos da história. Vivemos em um mundo grande, emocionante, cheio de entretenimento e às vezes de arrependimento, e ela vai falando, né, e vai falando e vai dizendo que, apesar dessas pessoas terem vivido séculos atrás, a gente consegue se relacionar com elas, porque nós não somos muito diferentes delas, né? Então, para ajudar a criança a manter esse fluxo da história em vista, a Charlotte Mason usa uma variedade de ferramentas do tempo, entre aspas, né? Que serve para ela manter esses encontros, essas amizades que ela vai desenvolvendo ao longo das leituras dela, e nós vamos analisar algumas dessas ferramentas em seu contexto, para ajudar vocês a verem que tem sim, tem livros vivos, mas também tem esse outro componente das ferramentas históricas. E, de novo, nós vamos colocar fotos, imagens para ajudar, que essas são ferramentas que, se a gente visualizar, vai fazer bem mais sentido. E faz bem mais sentido ainda quando a gente coloca na prática, né? Então, não fica assim, pensando, meu Deus, quanta coisa que eu estou ouvindo aqui, não sei se eu vou dar conta. Pense em que ano que o seu filho está, por onde você tem que começar, e foca aí. Não foca daqui a 5 anos, né? Foca no agora, foca no presente, no que você precisa, e aí arregaça as mangas e bora trabalhar. Uma coisa que a gente queria indicar para vocês, falando dessas ferramentas, para quem lê em inglês, e você acha bem facinho na Amazon esse livro, The Living Page. Esse livro ele foi escrito sobre as páginas vivas, né? Vamos dizer assim, que a Charlotte indica. Então, ele vai falar muito sobre todas essas ferramentas de história que a gente vai citar nesse episódio, mas ele também vai falar dos notebooks, dos cadernos da natureza, ele vai falar de todos os cadernos e as páginas vivas que a Charlotte, eu acho o título dele sensacional, as páginas vivas que a Charlotte indica durante as lições, por quê, e traz, assim, bastante fundamento, tem fotos também para você entender como que era feito, por que era proposto dessa forma. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais para entender essas ferramentas que a gente vai falar aqui, e outras ferramentas de outras matérias também, você pode comprar esse livro. Tem na Amazon, você consegue achar facinho, a gente vai deixar o nome dele também na descrição do episódio. Vamos para as ferramentas desse nível 1, então. A primeira ferramenta que a gente já falou no último episódio é a tabela de história da criança. Se você não viu, volta lá, que você vai ter que ver. Eu mostrei ela bonitinha, expliquei como que ela é usada. Para poupar nosso tempo aqui, eu não vou passar por ela tão detalhadamente, mas penso sempre que a Charlotte vai do concreto para o abstrato. Então, a tabela de vida da criança, independente da série, idade que você está começando, é interessante fazer com seu filho para que ele entenda que ele tem um lugar na história, que os irmãos estão inseridos na história, que a família está inserida na história e que outras coisas históricas vão acontecendo enquanto eles estão vivendo, tá? Então, escute no último episódio de história sobre a tabela de história da criança. A gente também vai deixar o link dela aqui para você preencher a sua bonitinha com a sua criança. E a tabela dos séculos, que é sensacional. Essa tabela dos séculos é uma tabela mesmo que tem divisões para... A gente vai deixar uma foto aqui para vocês também, da nossa tabela dos séculos, mas ela é uma tabela grande, que ela vai ter todos os séculos, né, desde o século 0
até o século que nós estamos vivendo, e aí cada século tem mais ou menos 6 centímetros, onde a criança vai escrever nomes das pessoas que ela está lendo, ou algo interessante daquele século que marcou. A minha filha escreve ali tantos nomes, não só do que ela está lendo no livro de história, mas, por exemplo, o compositor, o artista, ela escreve ali. Ela escreve, às vezes, se ela leu algum livro também que ela viu que era daquela época, ela também escreve ali. Por quê? Com essa tabela, a criança vai relacionando, né? Ela ama olhar. Quando ela vai preencher, ela vê que já tem alguém naquele século, é uma emoção, porque daí eles fazem aquela conexão. Eu não sabia que eles tinham vivido na mesma época, né? Igual esses dias ela estava pensando em Beethoven e Mozart. Ela falou, eu não sabia que eles tinham vivido na mesma época, achei que um era bem antes do outro. Daí ela, que legal, né, mamãe? E aí ela já vai entrando em outras coisas, e isso se torna muito vivo, a criança está entendendo as pessoas daquela época, vai fazer com que ela entenda aquela época de fato. A gente vai deixar um modelinho aqui para vocês verem como que é essa tabela dos séculos. Fala, Mari. Só para complementar, né, que o objetivo dessa tabela é colocar as pessoas e os eventos na coluna do seu século, né? Ou, como meus filhos fazem, se alguém que viveu numa virada do século, eles colocam no meio entre o século e o outro, né? A gente vai registrar tudo e deixar fotos para exemplificar e encorajar vocês. Mas lembrando que a criança ali que está com 6 anos, né, iniciando em média, a gente tem um episódio que fala quando, como e por onde começar. A gente vai deixar o link aqui para vocês também, a criança não tem uma grande noção de tempo, de cronologia. Tanto é que eu lembro, às vezes, meus filhos com 5, 6 anos, a gente falava de certas coisas que aconteceram meses atrás, e eles, mãe, ontem, né, que a gente foi no zoológico, filho, a gente foi no zoológico mês passado. Mas, enfim, é porque a criança está construindo a sua noção de cronologia. Então, aqui, o importante não é focar se a criança sabe que em 1770 tal coisa aconteceu. Não, exatamente o que a Janice falou. Ela vê as pessoas e os eventos naquela coluna sem se preocupar com o ano. A gente vai chegar no ano lá numa das ferramentas mais para frente. Mas para a criança começar a desenvolver a sua percepção de cronologia. Lembra que a Charlotte Mason, no primeiro princípio, é crianças nascem pessoas. E essa filosofia de educação segue as leis naturais. Então, ela não vai ir contra uma coisa que é normal. Talvez tenham crianças que já têm uma percepção cronológica com 6 anos, outras ainda estão desenvolvendo. Então, você vê a sua criança, onde ela está. E se é uma criança mais velha que está transicionando, essa também é uma tabela muito boa para começar. Se você for escolher qual que eu começo, começa com essa. Começa com essa e vai adicionando as outras. Ok, a gente está pronto para passar para o próximo nível 2? Estamos prontos para passar para o próximo nível.